Olá, turminha! Aula de hoje, figuras de linguagem. Nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Dentro das figuras de linguagem, nós temos as figuras de sintaxe ou figuras de construção. Vamos lá? As figuras de sintaxe ou figuras de construção correspondem a um grupo das figuras de linguagem, ao lado das figuras de pensamento, figuras de palavras e figuras de som. Tá? São recursos, as figuras de construção ou de sintaxe são recursos expressivos que se encontram na organização não convencional ou usual dos termos na frase, ou seja, ela vai interferir na estrutura gramatical da frase, ok? Vamos ver algumas? Nós temos aí a elipse. Elipse consiste no ocultamento, ela vai esconder, né? Na omissão de um termo, então ela esconde um termo ali, né? Na não colocação de uma palavra ou expressão, ela não vai colocar, ela vai esconder esse termo da oração. Nós percebemos que existe um termo, mas não está lá, tá? Então fica um termo subentendido, mas nós conseguimos identificar com facilidade. Vamos ver, olha. Se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Tá faltando alguma coisa aí. Você percebe que falta alguma coisa. Vamos analisar novamente, ó. Se você chegar depois das 3, olha, faltava você. Depois das 3, o quê? Das 3 horas. Então tá faltando termo aí, tá faltando horas. A casa o quê? Estará fechada. A mala, o que tem a mala? Na varanda? Onde que vai estar a mala? A mala estará na varanda. E o táxi, o que tem o táxi? Vai estar esperando na porta. Então são termos que faltam numa oração, que fica subentendido, mas nós conseguimos identificar facilmente. Isso é a elipse, tá? Dá para entender? Então elipse é um termo que ele omite uma palavra ou várias palavras em uma frase, mas que a gente consegue identificar facilmente. Vamos ver outro? Ó, estávamos tristes com a morte da vovó. Aí eu pergunto, quem que estava triste aí, ó? Estávamos. Quem que está? Nós? Então, nós é o termo que está faltando aí, ó. Por isso que eu falo, a elipse é fácil identificar o termo. Então, ó, neste caso, a conjunção do verbo estávamos propõe o termo o quê? Oculto? Nós. Tá? Então, estávamos tristes com a morte da vovó. Quem que estava triste? Nós. Então, esse é o termo que falta. Vamos ver mais uma figura? Nós temos aí o zeugma. O zeugma é bem parecido com a elipse. É um tipo de elipse, né? Também consiste na omissão de um termo, mas de um termo já expresso anteriormente. Então, na elipse, o termo não existe, não está na frase. Nós percebemos que ele está subentendido. No zeugma, ele aparece numa frase anterior, tá? Então, nós conseguimos identificar. Olha lá, Lívia comeu banana, eu maçã. O que eu fiz com a maçã? Eu comi. É o termo que está faltando, ó. Lívia comeu banana, eu maçã. Então, a omissão do termo aí é o verbo comer. Dá para entender o que é o zeugma? Então, o zeugma é um termo que está anterior e depois ele omite na próxima frase, tá? Então, nós sabemos qual era o termo. Lívia comeu banana, eu comi maçã. É o termo que está faltando aí, tá bom? Vamos lá para a próxima? Nem o ouvi, nem ele a mim. Nem ele a mim o quê? O que eu fiz? Eu também não ouvi. Olha lá o verbo ouvir, a omissão do verbo ouvir. Nem eu ouvi, nem ele ouviu a mim. Então esse é o verbo que faltou aí. Essa é a palavra, o termo que faltou aí. Então este é o zeugma. Tudo bem? Vamos partir para outra? Vamos lá. Polissíndeto. O polissíndeto é o emprego repetitivo de conjunções. Geralmente o e e o nem, tá? Entre as palavras de uma frase ou entre as frases de um texto. Então nós temos aí um exemplo. Não tinha havido pássaro, nem flores o ano inteiro. Nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens. E nem barca e nem marinheiro. Então nós temos aí, ó, nessa frase aí inteira, nesse período, nós temos aí, ó, a repetição da conjunção nem.
Então, ó, olha quanto nem, ó. Não tinha havido pássaros, nem flores o ano inteiro, nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens, nem barca e nem marinheiro. Então, olha quantos nem nós temos aí. Então, isso é um polissíndeto. Poli, muitos. Síndeto, nós temos conjunções, tá? Nós temos o conectivo. Então, várias conjunções nós temos aí, tá? O nem. Vamos ver outro polissíndeto. As crianças falavam e cantavam e pulavam e riam felizes. O que nós temos repetitivo aí? O e, a conjunção e. Então, esse é um polissíndeto. Então, várias conjunções numa frase, num período. Ó. As crianças falavam e cantavam e pulavam e riam. Então, nós temos um polissíndeto. Então, várias conjunções. Então, aí, no caso, é o e. Vamos ver mais uma figura de linguagem? Figura de construção, desculpe. Assíndeto é o oposto do polissíndeto, caracterizado pela ausência de conjunções. Se lá no polissíndeto tinha várias conjunções, aqui não existe, não tem. Quer dizer, seria para ter, não tem. Então, ausência de conjunções. Sendo essa substituída por pontuação, geralmente vírgula e pontos. Então, o que vai substituir a conjunção? As vírgulas, o ponto e vírgula, tá? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, nós temos aí, ó, substituição por vírgula. Deus quer, o homem sonha, poderíamos colocar aí, e a obra nasce, né? Mas nós resolvemos colocar só vírgulas aí, uma continuação aí, ó. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, só vírgula, nós temos aí um assíndeto. Então, a falta de conectivos, tá bom? Vamos ver outro. Vitória comprou uvas para comer, laranjas para fazer suco. Então, o que faltou aí? Um ezinho ali. Não é que faltou, né? Numa construção, nós colocaríamos um e ali. Então, faltou o conectivo e. Então, Vitória comprou uvas para comer, laranjas para fazer suco. Então, nós temos o e ali de conjunção que faltava. Então, esse é um assíndeto, ok? Assim. Vamos ver outro? Pleonasmo. Pleonasmo é muito usado, principalmente o vicioso. Consiste na repetição de um termo ou no reforço de seu significado com o objetivo de enfatizá-lo. Então, aqui nós vamos usar o pleonasmo literário. Nós temos o vicioso. Difere-se do pleonasmo vicioso, considerado um vício de linguagem. Qual é esse pleonasmo vicioso? Eu poderia falar assim, vou descer lá embaixo, vou subir lá em cima, vou sair para fora, vou entrar para dentro. Então, é um reforço. Esse é o pleonasmo vicioso. Vou descer lá embaixo. Se você vai descer, não precisa falar que você vai lá embaixo, né? Vou subir lá em cima. Eu preciso falar que eu vou lá em cima? Eu vou subir. Então, esse é um reforço. Vou entrar para dentro. Lógico, se você vai entrar, você vai para dentro. Então, esse é o pleonasmo vicioso. Nós estamos falando aqui do pleonasmo literário, tá? Pleonasmo literário, olha lá. Arregaçou as mangas e encarou de frente a situação, tá? Se ele encarou, precisa falar que é de frente? Não, então aqui nós temos o pleonasmo, tá? Encarar de frente é uma redundância. Só que no literário, no pleonasmo literário, isso vale, tá bom? Arregaçou as mangas e encarou de frente a situação. Então, de frente, encarou, lógico que ele vai encarar de frente, né? Ele vai estar de frente se ele vai encarar. Então, esse é o pleonasmo vicioso. Vamos ver outro. Sonhar, mas um sonho impossível. Se ele vai sonhar, lógico, é um sonho, né? Então, aí está a redundância, tá? Do sonhar e sonho. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando a regra é ceder. Chico Buarque, bonito, né? Vamos ver outra anáfora ou repetição, tá? Tanto faz um ou outro nome. Consiste na repetição de uma mesma palavra. Então, não é repetição de conjunções, tá? Aqui é de palavras. Anáfora ou repetição. Consiste na repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de verbos ou frases para enfatizar o sentido. Então, nós temos aí, olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa, por favor. Então, nós temos aí, olha, 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 não é? Uma repetição de olha. Desculpa. Então, olha aí é a repetição, nós temos uma anáfora.
que está repetindo no início da frase, tá? Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa. Por favor, Chico Buarque. Nós temos aí uma próxima linguagem, hipérbato ou inversão. Por que hipérbato ou inversão? Consiste na mudança da ordem natural direta dos termos da frase, na construção usual da língua ou, né, a ordem natural dos termos é como que nós fazemos? Sujeito, predicado e complemento. Essa é a ordem natural da frase, né, ou a ordem direta que nós chamamos na gramática. Então essa é a ordem direta. A frase tem sujeito, vem primeiro o sujeito, depois o predicado e alguns complementos, tá? Já nessa figura de linguagem, nós chamamos o hipérbato ou inversão, vai mudar essa ordem. Pode vir o predicado na frente, pode vir um complemento na frente. Então, a ordem é modificada. Em vez de vir sujeito, predicado e complemento, vai vir assim, ó. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Então, como que tem aí, ó? Viajam cansados. Repare que o verbo está na frente. Esse verbo aí, se o verbo está na frente, nós temos um predicado ali na frente. Viajam cansados os pescadores de ilusão. A ordem direta dessa frase seria assim, ó. Os pescadores de ilusões viajam cansados. Ok? Então, o hipérbato ou inversão, que o próprio nome está falando, inversão, né? É a ordem, a mudança da ordem natural da frase. A mudança do sujeito, predicado e complemento, que tem essa ordem direta. Então, no hipérbato ou inversão, existe essa mudança, tá bom? Vamos ver uma próxima? A silepse. Silepse, ela tem 3 tipos. Então, a silepse é a concordância da ideia e não do termo utilizado, né? A forma gramatical. Então, é a concordância com uma ideia, não com o termo que está lá na frase, tá? É com a ideia. Então, ela é classificada em, a silepse é assim, silepse de gênero. E o silepse de gênero é assim, ó. Quando ocorre discordância entre os gêneros feminino e masculino. Então, vamos lá. Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma palavra, né? É uma pessoa, né? É uma palavra feminina, certo? Ó, Vossa Excelência é uma palavra feminina. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Então, a ideia aí, a concordância que foi feita aí, foi com a pessoa. Não com a palavra ali, com o termo, Vossa Excelência, porque é uma palavra feminina. Então, na concordância correta, nós faríamos a concordância com a palavra é feminina, então, né, Vossa Excelência ficou cansada com o discurso, essa seria. Só que aqui na silepse, então a concordância é com a ideia, ok? Então, ó, Vossa Excelência ficou cansado com o discurso, então concorda aí com o sexo da pessoa e não com o pronome sujeito que é feminino. Então, o pronome Vossa Excelência é uma palavra feminina, e ficou cansado, então está concordando com o sexo da pessoa. Vamos supor uma pessoa, um homem, né? Ficou cansado com o discurso. Então está concordando com uma ideia, não com o termo, ok? Vamos ver outra? Silepse de número, quando ocorre discordância entre o singular e o plural. Então, vamos lá. Os Lusíadas, ó, uma palavra... Isso aí, o sujeito está no plural. Os Lusíadas é um poema épico. Então, isso aí está fazendo a concordância com a ideia do poema, não com o sujeito lá, os Lusíadas, tá? O verbo ser não está concordando com o sujeito que vem expresso na oração. Os Lusíadas, né, os Lusíadas, mas com a ideia implícita no sujeito, a obra, o poema. Então ele está falando da obra, então ele faz a concordância com o poema, ele fala sobre a ideia do poema e não com o sujeito, os Lusíadas. Vamos lá? Olha ali. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Um bando, nós temos um coletivo aí. Né? Não temos substantivo coletivo, um bando, né? Então isso aí, bando, quando nós falamos em coletivo, nós estamos falando no singular, ok? No singular. Então, quando nós fazemos a concordância de um coletivo, a concordância feita no singular. Aí está concordando com o quê? Com mulheres. Então, um bando seria assim,
de mulheres gritavam assustadas. Então, um bando de mulheres gritam assustada, né? Grita assustada, porque nós tínhamos que concordar com o bando, com o coletivo ali, que é singular. E aí não, a concordância está com mulheres, tá bom? Que está no plural. Dá para entender? Então é isso aí. Vamos ver então a silepse de pessoa. Quando ocorre discordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo que surge na primeira pessoa. Então vamos lá, ó. O brasileiro somos muito hospitaleiros. Somos, fica estranho, né? O brasileiro somos. Brasileiro, terceira pessoa, né? Ah, mas a pessoa quis se colocar ali também. Né? A pessoa que está falando quis se colocar na frase. Então, os brasileiros somos muito hospitaleiros. Então, nós temos uma silepse de pessoa. Soa estranho isso, né? Mas os brasileiros somos muito hospitaleiros. Somos, a concordância com brasileiros, mas eu em vez de são. Então aí seria os brasileiros são. Essa seria a concordância certa, né? Mas aí na silepse de pessoa, a pessoa se coloca também na frase. Então fica os brasileiros somos. A pessoa se colocou na frase. Por exemplo, eu vou falar, né? Os brasileiros são muito hospitaleiros. Só que eu queria me colocar. Então eu falo, os brasileiros somos muito hospitaleiros, ok? Então é isso, silepse de pessoa, tá? E nós ficamos por aí, tá bom?